Olá, estudantes! Olá, professores! Estamos de volta agora com a unidade 4 de Cultura Digital. E as aulas estão ficando cada vez mais interessantes, não é, professora Vilmara? Sim, Ed. As aulas estão ficando interessantes, polêmicas, com discussão ativa dos nossos alunos, né? E isso é interessante. Eu já estava com saudade, Ed, porque a nossa turma é bem participativa, né? Isso mesmo. Então, vamos conhecer o que vamos estudar hoje, né, Ed? Vamos lá. Vamos lá. Aula 10, Objeto do Conhecimento, Cybercultura. Detalhamento. Introdução à cybercultura, cyberespaço, internet, política e cidadania. É isso, então vamos lá para a nossa aula. Vamos, professor? Vamos. Então, partiu o conhecimento. Partiu. E começando com cybercultura e cyberespaço. O termo cybercultura vem sendo bastante usado neste século. Trata-se de tudo aquilo que diz respeito à internet, os sites, os blogs, as redes sociais, etc. Porém, apesar de muito difundido, ele continua sendo um tanto distante em algumas realidades. Por isso precisamos aprofundar nossa compreensão acerca dessa temática. O mundo está cada vez mais conectado, né? A situação não tem jeito, é irreversível. Então, para ficar mais claro, nós vamos analisar duas palavras, a cibernética e a cultura, que é justamente a cybercultura, tá? Começando com cibernética. Foi criada em 1942 por um matemático norte-americano chamado Norbert Wiener, 1894-1964. De modo bem simplificado, ele definiu a cibernética como uma ciência cuja função era estudar os modos pelos quais nos comunicamos. O conceito seria aplicado aos seres humanos, aos animais em geral e às máquinas, como os primeiros computadores, por exemplo. Um exemplo simples do ato de apertar um interruptor, né? Quando nós apertamos um interruptor, nós estamos dando um sinal para a lâmpada de que ela precisa acender. E qual é o efeito? A energia elétrica vai lá e acende a lâmpada, né? Respondendo ao nosso comando de comunicação. Agora, nós vamos ver o conceito de cultura. Cultura, que tem como raiz cult, responsável por palavras em latim como cultio, lavoura, cultus, cultivado, e cultura, ato ou efeito de cultivar, né? Ou seja, está diretamente ligado ao ato de cultivar, né? De plantar, de criar. Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, tá? E não surge naturalmente. Como as florestas, os animais, a gente pode criar os animais, pode criar as florestas, cultivar é outra coisa, né? Então, vamos entender melhor esse conceito. Então, cultura é cultivar? Em um sentido mais amplo, a palavra cultura, né, diz respeito a qualquer produto de ação humana, nesse sentido. Roupas, casas, talheres, veículos, imóveis, celulares, computadores. A intervenção humana também produz hábitos, valores e formas de interagir. Então, resumo, essa cultura que a gente está referindo aí é aquilo que é feito pelo ser humano. Então, vamos colocar agora um VT para vocês e prestem bem atenção em tudo, não só no processo produtivo que a gente vai colocar, tá? Preste atenção em todos os detalhes, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos lá. A fábrica da Nissan em Resende já produziu 50 mil carros para exportação. Confira. Ao longo dos 5 anos de operação e com apenas 3 anos do projeto de exportação, o complexo industrial da Nissan em Resende atingiu a marca de 50 mil carros produzidos para o mercado latino-americano. O modelo que alcançou este número foi o Nissan Kicks UEFA Champions League, fabricado para o mercado argentino. A
A fábrica da Nissan no Sul Fluminense foi inaugurada em abril de 2014 e já produziu mais de 300 mil veículos no total. Ela começou suas atividades poucos dias depois da criação da Organização Regional Nissan América Latina, que engloba um total de 38 países e também está completando 5 anos em 2019. O Brasil é uma peça-chave para a estratégia de crescimento da Nissan na América Latina. O projeto de exportação da fábrica de Resende começou em 2016 com a produção do Nissan March e do Nissan Versa em diferentes versões. Inicialmente, o primeiro país a receber os veículos produzidos no Brasil foi o Paraguai. Em 2017, o crossover mundial Nissan Kicks também passou a ser exportado. Atualmente, o complexo industrial de Resende é um importante centro de exportação para a América Latina e quase 20% da produção total da fábrica nos últimos 5 anos foi enviada ao mercado externo. Os modelos produzidos têm como destino 8 diferentes mercados da região: Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, Paraguai e Uruguai. Com um crescimento exponencial, a fábrica da Nissan em Resende registrou um volume recorde de produção de 106 mil unidades no ano fiscal 2018, encerrando em 31 de março de 2019. As atividades na unidade de Resende vão desde a área de estamparia até as pistas de testes, passando pela chaparia, pintura, injeção de plásticos, montagem e inspeção de qualidade, além da fábrica de motores. Viram só o quão grandioso é essa fábrica? Mas, como eu falei para vocês, era para vocês prestarem atenção em todos os detalhes, não só mesmo na produção propriamente dita do carro. O carro, claro, ele foi ali dimensionado e a fábrica todinha, com todos os seus processos, produziram aquele carro. Mas, para chegar até aquele final, muita coisa aconteceu, muita coisa se passou. O homem, inclusive, precisou planejar. E quer queira ou quer não, esse planejamento também é fruto da cultura, né? Ele teve que produzir esse pensamento. Ele teve que produzir uma sequência ali também, pensar em como nós vamos montar esse carro. Então existe uma sequência que ele seguiu, tá? A fábrica em si, para ele montar aquele carro, ele precisou de uma acomodação bem grande que é a fábrica, né? Essa fábrica também não saiu do nada, foi produzida por pessoas também, foram engenheiros que produziram e, aliás, dimensionaram, desenvolveram e pessoas produziram aquela fábrica, né? Robôs, vocês viram ali que as pessoas estavam vestindo roupas especiais, então tudo isso é produzido pelo homem. Eu não vou entrar no mérito da religião, tá, gente? Então, eu tô analisando aqui o que é feito pelas mãos do homem, tá? Então, além de carros, casas, né, bolsas, sapatos, todos os produtos que são produzidos pelas mãos do homem, tá? E pela mente do homem, se tornam parte dessa cultura, tá ok? Então, vamos prosseguir. As artes não são culturas? As artes são sim culturas, tá? Então, cultura são os produtos artísticos, livros, pinturas, esculturas, músicas, filmes, peças de teatro. Opa, peças de teatro, né? Lembra que a gente falou agora há pouco também que o intelecto, o pensamento também, os processos fazem parte da cultura? Então, faz parte também. Podemos dizer que uma pessoa culta é aquela que tem um conhecimento amplo a respeito desses produtos artísticos. Então, quando alguém diz que fulano não tem cultura, não é bem verdade, né? Talvez o fulano não tenha cultura artística ampla, mas se vivemos em sociedade, todos temos cultura, porque fazemos parte de uma. Concluindo, então, o que é cybercultura, né? Já vimos o que é cibernética, já vimos o que é cultura. Então, conhecendo o sentido das duas palavras que formaram o termo cybercultura, podemos dizer que estamos diante de um fenômeno que engloba
tudo o que é produzido, né, pela e para a internet, tá? Aí é cybercultura, sem importar o meio de acesso. Pode ser por um computador, um notebook, um tablet, um smartphone ou uma Smart TV, tá? Vocês já ouviram falar no digital influencer? Ele produz conteúdo para a internet. Antigamente eles eram chamados de youtubers, né? Devido à popularidade inicial da ferramenta youtuber. Então o que eles fazem ali? Eles sempre falam sobre um determinado assunto, né? Eles apresentam vídeos que vão instruir alguma coisa, tá? A gente vai falar agora um pouquinho da história da internet, voltar um pouquinho atrás para poder compreender um pouquinho mais essa cybercultura e avançar o nosso conteúdo, tá ok? Então, um pouco de história da internet. A internet para uso de pessoas comuns surgiu no ano de 1990. De início, conseguíamos enviar e-mail e ter acesso a banco de dados em outros computadores. Não demorou muito para que sites começassem a ser repositórios de informação, tá? Então, assim, antes, se alguém quisesse saber alguma informação, ela tinha que consultar as enciclopédias, revistas, né, em bancas de jornais, as coisas tinham as informações, mas elas demoravam muito para chegar, tá? Então, você precisava não só ficar ligado nessas fontes, como também se tivesse uma biblioteca próxima, você teria acesso a outras fontes de pesquisa. A internet, ela não era tão usual quanto ela é hoje, tá? Vamos lá, navegação na internet. Após a popularização da internet, bastava saber o endereço www, que é baseado em protocolos FTP ou HTTP, para localizar a informação, tá? Então, assim, só mostrando as siglas, o World Wide Web é www. São os endereços dos sites, tá? FTP, File Transfer Protocol, são os protocolos de transferências de arquivo. Esse FTP, ele estava por trás do www e por trás do HTTP. O HTTP é o Hypertext Transfer Protocol. O que significa todas essas siglas, esse amaranhado de palavras, tá? O HTTP era a página propriamente dita, né? Onde ficavam todas as imagens e os textos. Só que esses textos, eles levavam para músicas, para imagens, para vídeos. E esses vídeos, imagens e até textos também, eles ficavam armazenados numa outra área que era o FTP. Então o HTTP era a página propriamente dita que a gente estava visualizando, o FTP é onde ficavam armazenados. Aí se eu clicasse no link de uma música, esse link ia para uma área de FTP executar a música que eu selecionei lá dentro da página HTTP, tá? E o www, onde é que ele está isso? O www era o endereço daquela página. Cada página tem um endereço, tá? Que ela começa com www, World Wide Web, e o restante que a gente conhece, tá bom? Buscadores. O primeiro buscador até então, conhecido como indexador de sites, então o buscador, ele tinha esse nome, indexador de sites, é porque eram pessoas muito técnicas que utilizavam a internet, depois que ela se popularizou. Foi o ARC, em 1990, que basicamente era usado para pesquisas acadêmicas em universidades. Depois vieram o Excite, 1993, o Yahoo, 1994, e o KD, que foi o primeiro buscador brasileiro, em 1995, tá? E o famoso Google, em 1996, que nós conhecemos até hoje, tá? E houve outros, mas esses se tornaram mais populares, né? O Google virou sinônimo, inclusive, de buscador, tá? Vamos prosseguir. Redes sociais. Redes sociais. Em nossa vida, estabelecemos uma série de relações de contato casual, passando pelas relações profissionais, de amizades, até mais íntimas, como parentes, familiares, namorados ou namoradas, né? Na cybercultura, com as redes sociais, podemos ter uma ampliação dessas relações, mesmo entre aqueles com quem não temos contato físico, tá? Desse modo, podemos dizer que as redes sociais revolucionaram o modo como nos relacionamos. Então, vocês podem ver essa foto aí,
uma turma, né, de adolescentes jogando vôlei, certo? Aí é um grupinho, o grupinho de vôlei, que pode ser o mesmo grupinho da escola, que pode ser o grupinho de uma rua. Então ali existiam as redes sociais, que essa daí seria uma rede social analógica. As redes sociais que a gente conhece hoje, dentro da cybercultura, elas deram uma avançada nesse tipo de relacionamento, né? Como nós vamos ver agora. Vamos prosseguir? As primeiras redes sociais. As primeiras redes sociais na internet surgiram no meio universitário. Foi o caso da Classmates, em 1995, e do The Facebook, né? Isso mesmo, o nome inicial dele era The Facebook, em 2004, então ele é bem antigo, né? Mas ele era bem restrito. Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Dusty Moskovitz e Chris Hughes criaram o The Facebook para que os alunos da Universidade de Harvard pudessem interagir entre si. Com o tempo, a rede social ultrapassou essa ideia e chegou a ter mais de 1 bilhão de usuários ativos. Então, cresceu bastante, né? Só para você ter uma ideia, hoje ela tem 2,9 bilhões de usuários ativos, porém é uma das redes sociais que não é mais tão preferida, né? Então ela já está começando, não um declínio, mas começando a estabilizar. Posteriormente, outras redes sociais, provavelmente, se ela não mudar a maneira de ser, né, ela vai acabar ficando para trás, né? Outras redes sociais. Outras redes famosas no mundo são Orkut, em 2004, o Twitter em 2006, o Instagram em 2010 e o TikTok em 2014. O TikTok, vocês vão ver que alguns históricos registram que ele surgiu em 2016. Na verdade, o nome TikTok mesmo surgiu em 2016, né? Em 2014 ele tinha um outro nome, tá? Vamos continuar. Também tem as redes sociais criadas para smartphones, como o WhatsApp ou o Telegram, entre outras tantas, né? Que começaram como meio de troca de mensagens e evoluíram para redes sociais com a possibilidade de criação de grupos fechados de mensagens. Essas são bem conhecidas, né? Já temos outras também, incluindo aquelas que têm a função de possibilitar namoro, certo? Só para exemplificar. Vamos prosseguir. Consequências da cybercultura. Olha só. O cineasta Glauber Rocha, de 1939 até 1981, ele era um diretor de muitos filmes de sucesso. Dizia nos anos de 1960 que filmes era ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Ele dizia isso, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão já era suficiente. À época, certamente não seria tão simples fazer um filme, mas ele já falava isso, tá? Então, assim como também não era tão simples publicar um livro, usar a TV para expressar suas ideias, publicar textos em jornais e revistas e etc. Vamos lá. Com o advento da cybercultura, por sua vez, revolucionou esse ambiente. Então, modernamente, é possível fazer um filme com uma ideia na cabeça e um celular na mão, sim, agora, né? Se você tiver um celular e uma ideia, você consegue fazer um filme, e esse filme ele pode ter os mais diversos efeitos, porque o celular já agregou, né, os aplicativos de filmagens, de câmeras, ele já agregou diversos tipos de opções, certo? Vamos prosseguir. Claro que a qualidade não chega a ser profissional, mas o suficiente para chamar a atenção de milhares de pessoas no ciberespaço. Então, vamos prosseguir. Todos nós, características fundamentais da cybercultura, todos nós que antes éramos basicamente de consumidores de vídeo, livros e áudio, no rádio no caso, ganhamos a oportunidade de produzir conteúdos e interagir com o público. Podemos criar vídeos, publicar livros independentes, né, que são os e-books, criar podcasts, que são os arquivos de áudios gravados ou realizados ao vivo e disponibilizarmos em redes sociais
tá? Novas maneiras de conhecer e interagir com outras pessoas sem o limite de distância, tá? Definição específica de cybercultura. Cybercultura pode ser definida como a utilização da internet como meio de difundir o conhecimento ou produzir entretenimento, sem que, para isso, precise passar pela autorização de um editor. Então, pegando esse gancho do produzir entretenimento, nós falamos lá atrás, só que agora está bem específico, porque nós precisamos passar pela autorização de um editor. E por quê? Porque com o aumento exponencial das chamadas fake news, tem havido um controle maior de acordo com a política de cada rede social, né? Então, há essa necessidade de, ok, vamos produzir para a internet, mas para isso tem que ter o olho de uma outra pessoa que é o editor. Senão você acaba colocando alguma coisa na internet que vá te prejudicar ou prejudicar alguém. Então, vamos prosseguir. Princípio da cybercultura ainda. Podemos ser autores de cultura, não apenas consumidores, por meio de blogs, podcasts, vídeos, imagens, textos em geral. Podemos estabelecer conexões sociais, as mais diversas e amplas possíveis, com pessoas do mundo todo, conforme nosso interesse. A cultura é reconfigurada por conta desse novo contexto em que o conhecimento e a difusão não precisam estar centralizados ou concentrados por um pequeno grupo social, como era o caso dos religiosos católicos na Idade Média, por exemplo, né? Atualmente, é muito grande a produção e o consumo de conteúdos nas redes sociais. O cyberespaço. O cyberespaço é por onde trafegam as informações, mensagens, dados entre computadores, celulares, tablets e demais aparelhos que utilizam a internet como estrada, por assim dizer, né? Ocorre na prática quando nós trocamos mensagens, enviamos e-mails, compartilhamos arquivos, lemos textos em geral, fazemos ligações em áudio e vídeo também, assistimos vídeos, séries, shows. É um lugar que você sabe que existe, mas você geralmente não vê, tá? O mundo virtual. A aula de hoje será virtual, é um termo, né? O nosso encontro será virtual. Você já ouviu isso também. O sorteio da rifa será virtual. Mas o que é esse virtual que tanto falam, né? O termo virtual passou a ser associado a não real, como se só existisse no cyberespaço, mas exerce uma grande influência no mundo real, ou seja, afeta de fato as pessoas. Então, existem influências e consequências positivas e negativas. Pense, por exemplo, que suas ligações podem estar sendo gravadas para algum propósito, né? Então, agora a gente vai entrar num outro assunto que vai tocar neste aí, que é exatamente as mídias que são produzidas na internet e as consequências positivas e negativas, tá? Política e cidadania. Ao longo da história pelo mundo, houve diversas revoltas e manifestações populares contra os mais variados tipos de governo. Porém, com o advento do cyberespaço e da cybercultura, o modo de como as pessoas se manifestam se modificou bastante, tá? Existem muitas manifestações na rua e passeata, mas com o advento do cyberespaço, da cybercultura, esse espaço da rua ali agora ganhou a parte mais tecnológica e um pouco mais virtual, como nós falamos agora há pouco, tá? E o mundo, consequentemente o mundo também. Então, como a cybercultura ajudou a desenvolver a cidadania no século XXI? Ela possibilitou ao indivíduo se manifestar de forma mais ampla e livre sobre assuntos diversos, bem como formar grupos para exceder maior influência sobre o poder público, tá? As redes sociais se tornaram
preponderantes tanto para a organização dessas manifestações como para cobrar de forma direta e incisiva os governantes. Então, ela também começou a ser uma espécie de instrumento para a gente requerer alguma coisa, como nós vimos nas aulas anteriores da professora Vilmara, inclusive, tá? Manifestações além das ruas. A cybercultura amplia o espaço público, bem como o papel do cidadão, que agora pode exercer seu papel de diversas formas usando o celular ou o computador, fazendo vídeos para denunciar algo, expressando-se em relação a alguma decisão política, tá? Espaço público, então, que eram as ruas, os palanques, agora a gente se expande para o cyberespaço, né? Onde a gente pode estabelecer que não existe limites, né? Extrapola as fronteiras, tá? Vamos prosseguir. Articulações via cyberespaço. O cyberespaço ajudou a ultrapassar a passividade típica dos meios de comunicação de massa, como TV. Vejam os exemplos. Em 2011, houve protestos nos Estados Unidos contra a desigualdade econômica. Toda a articulação se deu via Facebook e Twitter. Em 2015, no Brasil, houve diversas manifestações igualmente organizadas via Facebook e WhatsApp contra o governo Dilma Rousseff, que culminou no impeachment da presidenta. Lembram disso? Nesses casos, as manifestações ocorreram em espaço público, mas foram organizadas no cyberespaço, né, por meio de cooperação, distribuição e compartilhamentos. Assim, ganhou uma proporção muito grande e irreversível. Manifestações exclusivas do cyberespaço. Cidadãos se manifestam, cobram atitudes de governantes, comentam acontecimentos envolvendo personalidades ou pessoas comuns exclusivamente via redes sociais. Um exemplo bem típico é o uso de hashtags, também já dito nas aulas anteriores, né? Hashtag é aquela cerquilha, né? E a tag é uma palavra-chave. Então a gente coloca sempre a cerquilha, Novembro Azul, né? Que é o mês que nós estamos. Cerquilha, queimadas não. Cerquilha, somos todos fulano. Lembra daquela situação que aconteceu com a Maria Júlia Coutinho, da Rede Globo, né? Que ela sofreu racismo, e aí todos levantaram a hashtag Somos Todos Maju, né? E aquilo ali se proliferou além das fronteiras do Brasil, tá? Vamos prosseguir. O cyberespaço é uma influência positiva ou negativa? Exemplo negativo são as fake news. Nós já falamos bastante sobre fake news, que surgiram durante a pandemia e que fizeram muitas pessoas não tomarem as vacinas, por exemplo, né? Ou seguirem outros tipos de tratamento que não são reconhecidos cientificamente. Como exemplo positivo, apesar de trágico, né, nós podemos citar o caso ocorrido em maio de 2020, em que George Floyd, esse fato inclusive foi citado pela professora Vilmara também, né, na aula de cyberativismo, um homem negro infelizmente foi morto por um policial em espaço público e a ação foi filmada. O caso ganhou ampla repercussão nos Estados Unidos com protestos organizados pelo movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que motivaram manifestações no mundo inteiro, com diversas pessoas indo às ruas e se manifestando nas redes sociais por meio de uso de hashtag, tá? Esse tipo de situação, ele surgiu, a manifestação surgiu nas redes sociais e depois ganhou as ruas e pelo mundo todo se proliferou, tá? Vamos prosseguir. Relação entre a cybercultura e a cidadania. A cybercultura permite ao cidadão comum produzir e não apenas consumir notícias, o que gera uma responsabilidade para ele. Por ser livre, descentralizada, a cybercultura dá aos indivíduos a liberdade de criar grupos de interesse comum, trocar informações diversas e propor manifestações de caráter político ou não. Por fim, o cyberespaço, que muitos cidadãos se movimentam para agir no meio social, desse modo conseguem expressar demandas que nem sempre são consideradas pelo poder público. Então, o cyberespaço,
ele é para ajudar uns aos outros, né? Sempre de forma ética e com responsabilidade. Nada de ficar brincando na internet, tá? Fazendo hashtag para qualquer coisa, ou então puxando fake news, tá? Usem o ciberespaço de forma que vocês consigam obter resultados positivos, tá? O ciberespaço, ele é para ser utilizado com responsabilidade. A gente vai prosseguir. O que nós tínhamos para a aula de hoje era isso, ok?